Salve pessoal, aqui mais uma aula de geografia no canal da Escolha Educação com o professor Paulo Mendes. E aí, Paulo, qual é a aula de hoje? Então, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Na aula de hoje eu vou tratar do tema da vegetação no mundo, então os grandes domínios vegetais do mundo. Espero ter aí o privilégio, né, de você me acompanhando para que possa aí retomar, conhecer um pouco mais sobre esse tema. Vem comigo que a aula promete. Salve pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo mais uma vez ao canal aqui da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes e hoje eu vou trabalhar aqui contigo, né, nessa aula de geografia sobre os grandes tipos ou os grandes domínios vegetais no mundo. Esse é um tema que, assim, é um tema, né, que se insere lá na geografia física e que é um tema que eu diria que para alguns, né, vai ser bastante fácil, outros já tem um pouco mais de dificuldade, né, no entendimento dele. Mas vamos tentar, né, fazer de uma forma que todos possam melhorar aí a compreensão sobre o tema. Ok? Então vamos lá. Primeira grande coisa que nós temos que considerar em relação a esse tema, né? A vegetação ela está intimamente ligada ao tipo climático. Então, se eu pudesse te dar uma dica, e aí, né, vai ser agora como dica, eu já, né, te diria o seguinte: observe o planeta a partir da ideia da linha do Equador. Então, a partir do Equador, você vai pegar um pouco essa ideia de, opa, a partir daqui, o que que eu tenho? Eu tenho uma floresta equatorial, aí depois eu vou para a região dos trópicos, e aí na região dos trópicos eu vou ter, obviamente, uma floresta tropical, mas eu vou ter uma variação. Aí depois eu vou para uma zona temperada, nessa zona temperada eu também vou ter algumas, né, variações de vegetação, e por fim eu chego na área fria. Então tenta pensar dessa maneira. Mas bora aqui comigo então. Quando nós falamos nos grandes tipos ou domínios de vegetação no mundo, aí você vai vendo, ó, tem a floresta equatorial e a floresta tropical, a floresta temperada, a floresta boreal ou taiga. Lembrando, boreal é o mesmo que setentrional, é o mesmo que norte, né? Fica a dica aí para ninguém esquecer. As savanas, né? Savana no continente africano, cerrado no Brasil, llano na região da Venezuela e por aí vai. Mudam os nomes, mas o tipo, né, de vegetação é basicamente o mesmo. Temos em algumas áreas as estepes e as pradarias, já para lembrar, né? Pradaria de uma área um pouco mais úmida, né? A estepe de uma área um tanto mais árida, um tanto mais seca. Né? Mas a gente vai olhar um pouco com mais atenção esses tipos. E aí, o que, que nós vamos ter de maneira geral? Tem classificações. E essas classificações, normalmente, elas estão levando em conta o quê? O tamanho, ou seja, as dimensões e o porte. Então, basicamente, nós vamos encontrar, né, três grandes tipos de vegetação. Aquela vegetação arbórea, que é uma vegetação de grande porte, aquela vegetação arbustiva, que é uma vegetação de porte médio, e aquela vegetação herbácea, que é uma vegetação rasteira. É claro que, assim, em muitos lugares nós vamos encontrar uma classificação que vai ser chamada de, opa, essa aqui, ou esse é um bioma, né, um tipo de vegetação complexo. Por quê? Porque encontramos mais de um tipo predominante, ok? Mas, de toda forma, né, são esses três grandes grupos aí para facilitar o seu entendimento e o nosso trabalho por aqui. Mas vamos lá. Da mesma maneira que o clima interfere na vegetação, a altimetria, ou seja, né, a altitude também vai interferir. E aí eu peguei aqui uma figura para ilustrar. Opa, voltando, vamos lá. Então, ó, em baixas altitudes, quando a gente está trabalhando, pegando, né, uma área de baixa altitude, você não vai ter grande variação, né, nos portes da vegetação. Você pode ter variação em função do quê? De alguém ter ido lá e ter cortado a vegetação, uma vegetação ser mais recente, a outra ser mais antiga. Mas do ponto de vista geral, né, a altimetria aí, né, em baixa altitude, ela não vai influenciar nessa variação. Muito bem, aí eu vou depois para quê? Aquelas médias altitudes, entre 1.000 e 2.000 metros de altitude. O que, que já vai mudar? Né? Então, nesse trecho aqui, ó, eu já vou ter uma variaçãozinha. Por quê? Porque aí já vai, né, ter uma variação de umidade e vai ter uma variação de temperatura. Nesse sentido, né, você vai tendo uma redução do número de espécies. Então, nessa parte de menor altitude, né, você tem uma floresta mais heterogênea,
e conforme você vai subindo, ela vai ficando o quê? Né? Mais homogênea. Nesse caso aqui, está falando de uma floresta de coníferas. E aí, então, né, eu vou para um outro nível, entre 2 e 3 mil. Entre 2 e 3 mil metros, eu já vou ter o quê? A ilustração, ela mostra bem para a gente, né? Você já não tem mais aquela vegetação de grande porte, então você vai ter, em função da temperatura, né? E aí também tem um outro aspecto a ser considerado, o perfil do solo. Normalmente nós vamos encontrar solos mais rasos, né? Normalmente nós vamos ter o quê? Em períodos mais frios, essa área aqui vai ser coberta de neve também. Então, nesse caso, nós vamos ter uma vegetação que é uma vegetação chamada de arbustiva. E, em muitos casos, né, uma vegetação herbácea, ou seja, somente gramíneas. Então, tem alguns poucos, né, algumas poucas áreas de vegetação arbustiva e maior parte de vegetação herbácea. E, por fim, então, né, acima de 3 mil metros, aí você tem neve durante o ano todo, você não tem nenhum tipo de vegetação, ok? Então, vimos lá a interferência da altitude. Indo adiante, aí, então, ó, pegando o primeiro grande grupo, a formação arbórea, aquela formação de árvores de grande porte. Então, aqui eu vou ter, né, os nomes. Ó. Tem uma floresta que é equatorial, formada por árvores de grande porte, essa é uma vegetação perenifolha, perene, permanente, né, e latifoliadas, folhas. Você tem uma floresta que as árvores elas permanecem com folhas durante o ano inteiro. Temos uma formação que é uma floresta tropical, né? Aí você fala assim, qual é a diferença aqui? Ué, no clima equatorial é quente e úmido o ano inteiro, né? No clima tropical nós temos duas estações bem definidas e, portanto, aqui, né, embora haja uma semelhança, né, da vegetação, a vegetação tropical ela é menos densa. Aí nós vamos para uma vegetação temperada. A vegetação temperada tem uma característica bem importante, né? Ela é chamada de caducifólia. Por quê? Porque durante o outono e o inverno, né, essas plantas elas perdem as folhas. E, né, temos uma floresta chamada de floresta boreal ou taiga, que ela é menos densa, ela é chamada de caducifólia, e as folhas são aciculifoliadas. Então, ó, aqui, latifoliada, folhas grandes. Aciculifoliadas, folhas pequenininhas, folhas fininhas, né, parecendo um formato aí de uma agulha. Pensa na folha desses pinheiros que a gente está acostumado a encontrar aqui no Brasil. Pegando de maneira específica as florestas equatoriais. Gente, floresta equatorial, acompanhei a linha do Equador, então eu vou ter a grande floresta equatorial do planeta, que é a floresta amazônica. Cheguei, né, no continente africano. Tem a floresta aqui do Congo, mas em toda essa faixa central do continente, né, é uma floresta equatorial, e indo para a região da Indonésia, onde também vamos encontrar esse tipo de formação. Aí, assim, ó, né, com destaque para quê? Né? Destaque para a atividade que acaba acontecendo. Então, são áreas que vêm enfrentando, e depois eu vou trabalhar isso de maneira mais específica, áreas que vêm enfrentando, né, um grande processo de extrativismo em decorrência do quê? Principalmente do aproveitamento de madeira. Né? Então, assim, são áreas que, a exemplo do Brasil, né, foram tendo aí uma redução significativa, né, de sua parte de vegetação em decorrência disso. E também atividades ligadas principalmente à agropecuária, né, e, em muitos casos, atividades de mineração. Então, é todo esse processo. Mas pensando assim, ó, florestas equatoriais, a área equatorial do planeta simplificou. Aí eu vou para a floresta tropical. Bom, no caso da floresta tropical, a mesma situação, né? Elas vão aparecer em áreas tropicais do planeta. Exemplo do Brasil, toda aquela faixa litorânea, né, da chamada Mata Atlântica. Embora no Brasil, devido à sua dimensão latitudinal, né, o Brasil vai encontrar aí na faixa litorânea, nós temos uma variação significativa de vegetação. Pegando do sul, indo em direção ao nordeste, nós vamos ter, né, num lugar, uma mata de araucária e depois uma sequência de mata atlântica. Então, ó, onde é que nós vamos encontrar essa floresta? Basicamente, né, nas serras do litoral brasileiro, né? No sul do México isso também vai ser bastante comum, no oeste africano e na Ásia monsônica. Lembrando, monções, ventos que sopram normalmente, tá, do verão, sopram do mar para o continente, aumentando muito significativamente os índices de chuvas, né, nessa região do sul e do sudeste da Ásia,
e no inverno sopram do continente para o oceano. A principal atividade aqui que, né, contribuiu muito para a redução dessa floresta, tem contribuído muito para a redução da floresta tropical, a exploração de madeira, né, e fundamentalmente no Brasil nós vamos ter o quê? Aquelas atividades ligadas ao processo de urbanização, né, industrialização e, em alguns trechos, as atividades ligadas à instalação aí de oleodutos. Tá? Mas bora adiante. Aí, então, agora eu tenho as outras duas, né, da formação arbórea. Formação arbórea, vegetação de grande porte. Eu tenho a floresta temperada e tenho a floresta boreal. Então, vamos lá, ó. Pegando aqui, vou até já colocar as duas, porque pela lógica, né, pensando em termos de latitude, eu vou ter primeiro a floresta temperada. Então, as florestas temperadas, né, conforme já tinha dito antes, ó, é uma formação arbórea caducifólia. As folhas caem durante o período do outono e do inverno. Tá? Nós vamos ter uma floresta que ela é relativamente homogênea. Vai aparecer muito onde? Na Europa Central, né, e na Europa Ocidental, no leste dos Estados Unidos, no oeste do Canadá e no sul do Brasil. Né? Aqui no sul do Brasil nós teríamos o quê? A chamada mata de araucária, né, ou chamada floresta subtropical. No caso da floresta boreal ou taiga, né, aí nós vamos ter basicamente a mesma situação. Que situação? É uma vegetação mais homogênea, né? É uma vegetação que também será, do ponto de vista geral, caducifólia, aciculifoliada, né? E aí, então, nós vamos encontrar aqui, ó, em toda aquela faixa acima, né, a partir da latitude de 50 graus, indo até o limite, né, onde você já não terá mais uma vegetação de grande porte. Você vai ter somente a chamada vegetação herbácea, que é o caso da taiga, ok? Mas lembrando, ó, neste caso, nessas formações arbóreas, então eu tenho a floresta equatorial, a floresta tropical, a floresta temperada e a floresta boreal. Todas elas, né, formadas aí por vegetação de grande porte. As diferenças, em função da temperatura, nós vamos ter o quê? Uma maior diversidade nas áreas equatoriais e tropicais, e isso vai se reduzindo em relação às áreas temperadas e principalmente em relação à área boreal. Tá ok? Seguindo, retoma o mapa dos principais biomas, então dos principais tipos de vegetação. Olha só, nós vimos aqui a área das florestas equatoriais, né? A parte das florestas tropicais, aqui no continente africano vai ser muito, né? Aquela parte relacionada às savanas, aqui nós temos o Brasil, depois nós vamos ter, pulando a faixa aqui, né, do deserto, mas nós vamos ter, né, bem aqui, ó, nessa parte amarela, estepes, vamos olhar daqui a pouco as características, mas aqui pegando a floresta mista ou decídua, que é aquela ideia, né, da floresta temperada, e aí, por fim, aqui, ó, né, esse verde mais escuro, a taiga ou floresta boreal. Veja que vai pegar, ó, toda essa extensão, né, pegando um trecho lá do Alasca, vindo em direção aqui ao território do Canadá, atravessando o Oceano Atlântico, indo em direção, né, pegando trechos aqui da Europa e depois indo em direção à Rússia, né, e finalizando quase que, né, naquela dimensão do outro lado aí, né, no Pacífico, ok? Tudo bem? Então, olhei para isso. Vamos voltar. Aí agora, então, ó, peguei o segundo grande grupo de vegetação, formação arbustiva. A formação arbustiva é uma vegetação de médio porte. Né? O que vai variar? Vai variar o nível de umidade. Variando o nível de umidade, você vai ter o quê? Espécies também diferentes. Então, nesse caso, ó, porte médio, árvores com galhos grossos e retorcidos. No caso da savana, arbustos de porte médio, né, em meio a árvores e vegetação rasteira. Bom, lembrando, o clima tropical tem duas estações bem definidas: verões quentes e chuvosos, invernos frios e secos. O clima mediterrâneo tem duas estações bem definidas. Né? No caso do clima mediterrâneo, inverno chuvoso e verão mais seco. Então, a vegetação mediterrânea, grosso modo, é uma vegetação mais adaptada a essas características, né, de seca, de maior aridez. Então, é uma vegetação chamada de xerófila, que são aqueles organismos mais adaptados, né, à vida num ambiente seco. No caso específico do sul da Europa,
tem uma grande presença aqui, ó, do arbusto nativo chamado de urze, tá? Ele é das montanhas, né? Isso também vai ser encontrado aqui, conforme o próprio texto está dizendo, né? Em áreas do Mediterrâneo e nas montanhas tropicais africanas, tá certo? E no caso da savana, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você vai ter áreas, né, de vegetação rasteira, tal qual essas duas imagens aqui estão mostrando. Em algumas áreas onde vai aumentando o nível de umidade, a vegetação vai aumentando também o seu tamanho, tá? E aí, aquele detalhe importante de ser destacado. Savana, muito conhecido no continente africano. No caso do Brasil, cerrado. No caso da Venezuela, llano. Tá? Então, a mesma porção em termos, né, territorial, em termos de latitude, né, na área tropical, mas com essa variação. Ok? E aí, então, nós vamos agora para aquela vegetação rasteira, que é a formação herbácea. Na formação herbácea, nós vamos ter aqui, ó, a pradaria e a estepe. Lembrando uma diferença importante, né? Estão nas áreas de latitudes médias, sim, no caso da pradaria, a vegetação, né? Você vai ter uma vegetação de campos. Pensa no caso do Brasil, no sul do Brasil, né? Na região da Argentina, os Pampas, por exemplo, é uma área de pradaria. A estepe, que também está em latitudes médias, mas é uma vegetação típica de uma área um pouco mais seca. E aí nós vamos ter uma outra característica aqui, ó, a tundra, que é uma vegetação típica das altas latitudes. Então, a pradaria e estepe, médias latitudes, tundra, né, altas latitudes. E aí vamos pegar a representação aqui no caso das estepes e no caso das pradarias. Então, ó, principal área de ocorrência das pradarias, né? As planícies centrais dos Estados Unidos, do Canadá, na Ucrânia, na porção meridional ou sul, né, da América do Sul, com destaque aqui para os Pampas, certo? Então, assim, são aquelas grandes áreas utilizadas para as atividades agropecuárias, né? Se você pegar em todo o território dos Estados Unidos, pegando da costa oeste indo para o leste, ou o inverso, né, do leste para o oeste, a região central aí, uma grande presença de áreas, né, agrícolas ou agricultadas. No caso das estepes, né, ó, áreas mais áridas vão aparecer na Europa Oriental, principalmente na Rússia, na Ucrânia, né? Tem uma presença de solo fértil, né? Principalmente um solo reconhecido como Chernozem, mas aí se você tem um nível de aridez maior, né, é claro que para as atividades acontecerem de uma forma mais tranquila, você precisa de atividades de irrigação. Isso facilita muito o cultivo nestas áreas, ok? Faltou, então, o quê? Da formação herbácea, faltou a tundra. Né? E o que é a tundra? É uma vegetação típica, né, de altas latitudes. É aquela vegetação que, né, como o solo fica descongelado por um pequeno período do ano, né, ela não consegue crescer muito. Então você tem aqui, ó, o topo da montanha vai permanecer, né, o tempo inteiro congelado, mas no curto verão, né, a vegetação vai crescer. Então você tem, né, composta basicamente por musgos e líquens, né? Tem uma outra parte, conforme você tem uma permanência do solo descongelado mais tempo, a vegetação vai se tornando um pouquinho maior, mas essa é uma vegetação muito típica aí daquela latitude acima de 70, 80 graus norte, ok? E aí, então, ó, fechamos a parte de vegetação. E nessa parte de vegetação, vale a pena dar uma olhada em dois processos que vão aparecer muito aí, principalmente em termos de exercícios vestibulares, que é o processo de desertificação, tá? Que é um processo que leva à perda total da fertilidade do solo, mas é um processo que está relacionado principalmente àquelas áreas mais secas, ok? E ao processo de arenização, que também é um processo que vai levar à perda da fertilidade natural do solo, né? Mas em solos arenosos, e ele, né, o processo de arenização é mais típico de área úmida. Então, para mostrar e ilustrar isso em termos de Brasil, desertificação no Brasil nós vamos ter, né, principalmente na região da chamada Caatinga, no Nordeste brasileiro, no semiárido e no sertão. E arenização nós vamos ter no sul do Brasil, né? Em específico naquela área próxima ali, né, da região dos Pampas, tá, onde, né, a presença dos solos arenosos é bastante acentuada. Eu vou mostrar aqui, ó,
para simplificar, para caracterizar bonitinho, para facilitar a vida de todo mundo. Então, o processo de desertificação, ele consiste na transformação de uma área, né, que apresenta um clima árido, semiárido ou semiúmido, vai depender aí, né, da terminologia utilizada naquele exercício vestibular que eventualmente a universidade que você for fazer vai preferir utilizar, né? Mas esse processo de desertificação ele está muito associado à ação antrópica, né? Ou seja, né, à ação humana. E aí vamos pegar aqui, ó, nesta região, né, do deserto do Saara, no sul do Saara, numa área chamada de Sahel africano, né? Em função de várias práticas que têm retirado a vegetação, né, existente nessa área, tem avançado muito o processo de desertificação aqui. Então, atenção para um item comum, importante aqui, né? Bem importante, né? Sobre o processo de desertificação. Atenção para algo que, né, vira e mexe vai aparecer lá para vocês com o nome de lixiviação. Então, lixiviação é aquele processo que leva o solo ao esgotamento de sua fertilidade natural, né? Tem um projeto que provavelmente alguns já devem ter ouvido falar dele, que é chamado de a Grande Muralha Verde, né? Que é uma construção aqui, ó, construção não, né? A plantação de milhões de árvores que fariam ou que farão um processo, né, de contenção aqui dessa expansão, né, do deserto do Saara para o sul. Tá? Esse é um processo que já está em andamento, alguns países, né, com processo já mais avançado, outros ele ainda está iniciando. Mas, no caso específico da desertificação, atenção para a África subsaariana, atenção para o Oriente Médio, atenção para o noroeste da China, sudoeste dos Estados Unidos, né? E algumas áreas, ó, várias áreas aqui desculpe, ó, no território australiano, ok? E aí, então, a gente vai para a arenização. Arenização, clima, né, úmido, ou seja, nesse caso específico, no sul do Brasil, né, área da campanha gaúcha, área né, dos chamados pampas, aí nós vamos ter o quê? Um solo que é arenoso, e aí você tem algumas práticas, esse solo, né, ele vai sendo exposto a algumas situações específicas. As atividades da agropecuária, por exemplo, né, você coloca um monte de animais aqui em cima, eles vão contribuindo para compactar o solo. Então você tem essa compactação, na medida que vem a chuva, né, esta chuva ela vai fazendo o quê? Ela vai batendo diretamente nesse solo e vai provocando, né, vai soltando esses grãos de areia. E aí você vai tendo o quê? Né? A retirada da vegetação ela vai permitindo, então, que haja uma expansão. Então, veja que aqui, ó, nós temos, né, algumas áreas onde tem a manutenção da vegetação, e aí você não tem o processo de arenização acontecendo, mas à medida em que essa vegetação foi sendo retirada, né, o processo de arenização ele vai acontecendo de forma muito intensa. Tudo bem? Para fechar, então, ó, lembrando, tanto a desertificação quanto a arenização, a ação antrópica ela é, né, fundamental nisso. Então, na medida em que há a retirada da cobertura vegetal, né, você tem o processo acontecendo de maneira mais acentuada. E nesse caso específico aqui, ó, a atuação intensiva, né, da agricultura ou da pecuária em lugares em que esse solo é bastante arenoso, aí você tira, né, a vegetação, você expõe ao solo a questão da erosão. Essa erosão ela vai, né, fazendo com que esse solo seja cada vez mais lavado e também cada vez mais arrancado e levado de um lugar para o outro, provocando aí, né, a abertura de ravinas, né, primeiro a abertura de sulcos, que são aqueles, né, aqueles primeiros caminhos por onde a água vai escoar na superfície. Depois isso vai se transformando em ravinas, e em alguns lugares você vai tendo aqueles processos de vosorocamento, a exemplo do que foi abordado, né, nesse ano no vestibular aí da Unesp, de maneira bem específica. Bom, aí então, galera, ó, de maneira geral, as caracterizações nós fechamos. Agora é só para dar uma olhadinha em termos de distribuição territorial, né? Essa questão da territorialidade regional dos biomas. Então, olhando no continente americano, mas pegando aqui especificamente a América do Norte, ó. Então, eu vou ter aqui, né, nas altas latitudes, a tundra, depois a floresta boreal ou taiga, e aí depois eu vou tendo o quê? Uma floresta subtropical aqui, aí eu vou tendo, né, estepe e pradaria. Lembrando, ó,
primeiro a pradaria, e quando eu vou chegando mais nessa área, que é aquela área mais seca, aí eu vou tendo a estepe. E tem uma vegetação mediterrânea, né? Lembrando aqui que as variações, né, elas se dão de maneira muito específica, dependendo do quê? Da influência do clima, dependendo da influência específica, né, do nível de umidade, e claro que também dependendo da questão da altitude. Isso vai interferir diretamente no tipo de vegetação. Por fim, pegando aí, né, a América Latina e a América do Sul. E aí veja, ó, nós temos a linha do Equador aqui como uma referência. Então, indo em direção ao Trópico de Câncer e vindo em direção ao Trópico de Capricórnio, depois indo para o sul aqui, né, da América do Sul. Então, nós temos uma diversidade bastante acentuada. Floresta equatorial, aí nós vamos tendo, né, além da floresta equatorial, a floresta tropical em várias áreas, depois nós vamos tendo aqui, né, aquela área de cerrado, de savana, que vai se estender por outros territórios também latino-americanos, tá? Aí depois aquela parte da pradaria, indo em direção à estepe, né? E aí aqui, ó, uma vegetação de altitude que está acompanhando o quê? Toda a extensão, né, da Cordilheira dos Andes, indo do sul da América do Sul em direção ao norte da América do Sul, né? E cortando. Ó, aí você vai falar assim, poxa, mas tem uma vegetação de altitude aqui, mesmo naquela área próxima ao Equador? Sem dúvida, né? Em função da elevada altitude, a temperatura, mesmo na área próxima ao Equador, é uma temperatura muito baixa, e isso vai, né, favorecer o aparecimento de outros tipos de vegetação. Para fechar, né, quando eu olho o continente asiático, como o continente asiático é muito grande, na realidade nós vamos ter o quê? Nós temos uma diversidade também, né? E aí, assim, ó, grande em extensão, pensando do ponto de vista, né, de latitude, tá? E aí, pensando também na questão da longitude. Não que a longitude aqui vai interferir, né, muita coisa em alguns aspectos, mas assim, vale destacar o quê? Que conforme eu vou adentrando o meio do continente, né, essa questão aqui vai interferir diretamente no nível de umidade. Então, por exemplo, se nós estivéssemos olhando para o continente europeu, nós teríamos, né, na Europa Ocidental, né, um clima que é temperado, e na Europa Central também um clima temperado. Só que de um lado eu vou ter o quê? Né? Central e Oriental, basicamente. Né? Eu vou ter um clima temperado, que é úmido ou temperado, né? Com um nível de umidade maior na parte ocidental, e na parte oriental um temperado, né? Com um nível de umidade menor. E aí a amplitude térmica também vai mudar. Então, olhando, ó, tem floresta equatorial, tem floresta tropical, tem floresta temperada, tem floresta boreal, né, que a gente vai pegar aqui, vai pegar um trechão dela, né, para dar uma observada. Aí você tem uma grande área aqui no território da Rússia, né, vindo em direção à parte europeia, que é formada basicamente pela tundra, né? Aí algumas áreas ó, no Oriente Médio, um predomínio bastante acentuado, basicamente um predomínio de áreas desérticas. Aí quando você vem para o território da Índia, né, tem uma floresta que é uma parte mais temperada num trecho, depois você vai para uma área de savana, e aí num outro trecho aqui, para uma floresta tropical e equatorial. Veja, né? Aqui você tem uma vegetação tropical e equatorial, e ao lado você já tem uma vegetação de savana. Aí você fala assim, o que mudou? Mudou o nível de umidade, então o clima vai interferir muito. Nesta parte, né, do sul e do sudeste da Ásia, em função das monções, aí nós vamos ter o quê? Né? A outra parte da floresta equatorial, e vindo aqui para esses trechos onde nós vamos encontrar, além de floresta equatorial, né, a presença aqui da floresta temperada e, em alguns trechos, né, de floresta subtropical. Para fechar, né, continente africano. E aí, de novo, né, mesma situação. Se nós olharmos do norte para o sul, ou se nós olharmos do centro para o norte e do centro para o sul da África, nós vamos perceber o quê? Que há, né, uma distância longitudinal bastante grande. E nisso, né, vai contribuir muito para a ocorrência de vários tipos de vegetação. A começar pela vegetação mediterrânea, né? Lembra lá que estava vendo agora há pouco, né? É uma vegetação xerófila, mais adaptada aí à questão do clima seco, com a presença de um tipo chamado de urze, né, que era muito comum. Aí falou-se
a respeito das montanhas, das áreas de altitude aqui do continente africano, que é exatamente nessa região da Cordilheira do Atlas. Depois vem, né, a questão da pradaria e a estepe, aí vem a grande faixa do deserto. Aí a gente tem uma área aqui que é chamada de Sahel, que é uma área de transição ecológica, né, entre um domínio, que é o domínio do deserto, e a área das savanas para chegar na floresta equatorial, ok? Mas tem aqui todas as definições. Importante para dar uma olhada. Fechando mesmo, ó, Europa. Né? Então, no sul da Europa, nós vamos ter aí uma vegetação mediterrânea, né? Tem aqui nesse trechinho, né, encravado aqui, ó, em função da altitude, uma vegetação de altitude, aí eu vou ter mais aqui no norte também, em função da altitude, a mesma situação, né? Mas os grandes domínios, ó, floresta boreal e depois aqui a chamada floresta temperada. Nessa parte da Ucrânia, né, lembra lá que a gente estava vendo a respeito dos campos, falando, né, a respeito da presença aí de áreas adequadas à agricultura, aquela coisa toda, falando sobre os Estados Unidos, e aqui também, né, o texto já destacava a respeito da Ucrânia, é a mesma situação. Então, assim, ó, para encerrar e olhar de maneira geral com este mapa, vamos lá. Lembrando, ó, todas as vezes que você tiver algum exercício, que resolver algum exercício relacionado à vegetação, pensa na linha do Equador como referência e pense na distribuição climática. Né? Então, na medida que eu saio de um clima equatorial, vou para um clima tropical, vou para um clima temperado e depois vou para um clima frio, isso vai interferir diretamente, né, no tipo de vegetação, no porte da vegetação e na diversidade dessa vegetação. Então, aí já definiu tudo. E aí os nomes, eles vão aparecendo, né? Os nomes, eles vão ficando cada vez mais tranquilos, ó. Floresta, pensando em vegetação arbórea. Floresta equatorial, floresta tropical, floresta temperada e floresta, né, boreal. Ok? Então, assim, eu tenho aí, né, quando falou de floresta, já está falando de uma vegetação de porte maior. E aí, então, eu tenho aquelas outras vegetações que são vegetações o quê? Né? Na prática, menores, né? De portes menores. E aí ficou fácil. Aí você vai ter, por exemplo, cerrado num lugar, você vai ter savana em outro, né? E aí vem aquela vegetação rasteira, que é aquela vegetação, né, arbustiva, perdão, herbácea. Né? Arbustiva seria o caso da savana, seria o caso do cerrado. Aí a gente tem aquela vegetação, né, que é chamada de herbácea. Deu 10 segundos aqui de, né, crise no cérebro. Mas, de toda forma, ó, vegetação rasteira. E aí você tem todo o processo. Aí tem um termo que eu não abordei aqui, que são os hotspots. Né? O que são esses chamados hotspots? São aquelas áreas onde você tem um grande potencial, né, biológico, você tem uma grande diversidade biológica, mas você também, né, tem um grande risco de extinção de inúmeras espécies, ok? Então, assim, ó, quando nós pegamos aqui, né, países como o Brasil, por exemplo, que tem, né, uma mega diversidade, ou seja, tem uma diversidade muito acentuada, principalmente aqui, ó, na região da chamada Mata Atlântica, isso vai acontecer de forma muito acentuada, né, vindo em direção à América Central, chegando aqui na América do Norte, né, cruzando o México, chegando nos Estados Unidos, em algumas áreas, ó, Europa, né, na África, chegando aqui na região da Ásia, principalmente na área equatorial. Então, esse é um dado para ficarmos bastante atentos, né, de que a biodiversidade no mundo ela está ameaçada em muitos lugares, ok? E aí, então, ó, essa é a bibliografia que eu utilizei para montar essa aula, fica aí a dica para você, né, se precisar dar uma consultada. Eu utilizei um material lá da Somos Educação, utilizei um material também chamado Geossistemas, uma introdução à geografia física, né, um material sobre biogeografia, esse manual técnico de vegetação do IBGE, né, e, por fim, né, uma solicitação aqui, ó. Estas aulas que nós temos gravado, né, e disponibilizado para vocês no canal da Escolha Educação, é um processo de um trabalho que nós estamos fazendo, eu e os demais professores envolvidos, né, nós estamos fazendo de forma 100% voluntária. Então, se você chegou até aqui, se você gostou do conteúdo, né, dá uma força para a gente aí, né, ajude-nos a fomentar cada vez mais esse trabalho para que ele possa chegar a mais gente. Tá? Então, curte aí o vídeo, né, se inscreve no canal, divulga para os amigos, que isso já vai ajudar demais.
Eu desejo a vocês, de coração, que vocês, né, tenham gostado, que vocês tenham curtido e que possamos em breve nos encontrar tratando de um outro tema, tá certo? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.